Olá, pessoal, tudo bem com vocês? 13º dia do tempo quaresmal. Mas hoje a igreja tira o luto, se veste de branco para celebrar São José, esposo de Maria, pai davídico do Messias. São José, que é meu paizinho tão querido. Hoje a gente suspende a quaresma, suspende aquele ar mais compenetrado para cantar glória a Deus nas alturas, porque ele nos deu um pai, um modelo de homem, um modelo de servo, um modelo de homem que crê em Deus, que obedece a Deus, que está disposto a sacrificar a sua vontade, a sacrificar os seus sonhos, os seus planos, para dizer sim ao projeto de Deus. A igreja nos convida a olhar para São José, a imitar as suas virtudes. Sim, São José era um homem virtuoso, um homem casto, um homem justo, um homem obediente, um homem de silêncio. São José era da realeza, São José era descendente de Davi. Nossa Senhora também era da descendência de Davi, mas quem dava o nome ao filho na época de Jesus eram os pais. Então São José não caiu de paraquedas na história da nossa salvação. Ele foi escolhido a dedo por nosso bom Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Porque para ser pai de Jesus, esposo de Maria, precisaria ser um homem santo diante de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós temos o profeta Samuel anunciando a Davi que da descendência dele nasceria um filho, e esse filho é que iria construir a casa do Senhor. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus não queria que viesse dele essa construção. Davi achou então que, de repente, esse filho de quem Deus estava falando fosse Salomão, que o sucedeu ao trono. Mas não era de Salomão que Deus estava falando. A casa para Deus, que seria construída, a casa perfeita para Deus habitar, é Jesus Cristo. Então, Jesus, descendente de Davi, por ser filho de José, é esta casa de Deus, esta casa construída para Deus. E quem cuidou desta casa? São José. São José estava noivo de Maria quando ela concebeu do Espírito Santo. Mas, sendo justo, ele não quis denunciá-la para que ela não fosse apedrejada, porque essa era a punição para uma adúltera, a morte. Como é que ela nunca esteve com o seu marido e apareceu grávida? José pretendia sair de cena em silêncio, como costumeiramente ele faz, tudo em silêncio. Mas o anjo do Senhor apareceu para José e disse a ele que ele não temesse, que ele não tivesse medo, que ele tomasse Maria por sua esposa, porque o filho que ela carregava no ventre era obra do Espírito Santo. E a partir daquele momento, São José creu na palavra do anjo, acolheu Maria como sua esposa e passou a cuidar dela e de Jesus. São José abriu mão de todos os seus sonhos, de todos os seus planos, para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus. São José era um homem que escutava a Deus, no sentido literal da palavra, aquele que obedece a Deus. Então, não só ouvir, escutar, obedecer, colocar em prática aquilo que Deus está pedindo. Quando Jesus corria perigo de morte, São José foi avisado. Poderia ter sido avisado para Maria, mas não. Deus queria que São José fosse o guarda da Virgem e o guarda do templo de Deus, o guarda do próprio Deus, Jesus Cristo. Então, São José é que é avisado, São José é que foge, São José é quem protege Maria e Jesus dos perigos da morte. Tudo isso porque ele era um homem que escutava a Deus. São José, um homem de silêncio.
Nós precisamos pedir a São José que ele nos ajude a silenciar os barulhos que estão dentro de nós, a dormir no sentido de descansar em Deus, para colher de Deus a sua vontade para a nossa vida. E sabendo qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, obedecer sem temer, sem medo, colocar-se a caminho para fazer aquilo que Deus nos pede. Abrir mão dos planos, dos sonhos, para viver os sonhos de Deus. Precisamos pedir a intercessão de São José para que nós também tenhamos fé. Hoje, a segunda leitura fala da fé de Abraão, mas nós podemos imputar esta fé também a São José, porque pelo fato dele ter acreditado na voz do anjo, que era a própria voz de Deus, ele pôde fazer justiça a Maria e não a denunciou. Então, hoje a leitura, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que fala de Abraão, ele fala que a justiça vem pela fé e que foi por causa da fé que Deus deu o mundo para Abraão e a sua descendência. Então, São José, pela fé, se tornou o pai do próprio Deus encarnado. Imagine a responsabilidade de ter que educar a moral do próprio Filho de Deus, do próprio Deus. Não deve ter sido uma tarefa fácil e deve muitas vezes ter sido preocupante para São José exercer essa missão. A leitura segue dizendo que é pela fé que nós nos tornamos herdeiros. Ser herdeiro é uma graça, porque a fé é dom de Deus. É o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, quem coloca em nós, em nosso coração, a fé. Pela fé nós nos tornamos herdeiros. Este dia, ouvindo uma pregação de Padre José Eduardo, que eu ouço todos os dias, Padre José Eduardo, Padre Overlan, Padre Paulo Ricardo, são os meus padres de cabeceira, né? Que eu ouço todos os dias, pela graça de Deus, oro por eles, porque são meus benfeitores da fé, me edificam a alma. Recomendo que vocês ouçam também. Padre José Eduardo dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é teu. Tudo que é de Jesus é teu. Gente, isso fez tanto sentido para mim. Eu amei tanto ouvir isso, que quem me acompanha por aqui viu que eu coloquei isso nos meus status, acho que ontem. Porque o que Jesus conquistou na cruz para nós? Conquistou a salvação, conquistou o céu. Então nós somos herdeiros, nós somos irmãos de Jesus. Nós conquistamos de volta a filiação divina por meio da cruz de Cristo. Então, nós somos irmãos. E tudo que Deus deu a Jesus, ele tem para nós. Então, a gente tem que ir lá e buscar o que é nosso. Então, pela fé, nós nos tornamos herdeiros. Pela fé, nós recebemos o mundo em nossas mãos, que Deus prometeu a Abraão. Mas entenda, mundo, vida eterna. Um lugar junto de Deus. Então, meus irmãos, neste dia de São José, do meu papito São José, como eu gosto de chamar, eu não sei por que eu me apaixonei tanto por São José, mas como dizem que são os santos que nos escolhem, não nós que os escolhemos, né? Então eu fui escolhida por São José, porque eu amo São José demais e preciso cada vez mais imitar as suas virtudes, sobretudo a virtude do silêncio. Peçamos nesse dia de São José que ele nos ajude a ter fé, que ele nos ajude a termos pureza em nosso coração, que ele nos ajude a sermos mais contemplativos, escutarmos mais a Deus, descansarmos mais em Deus, confiarmos mais em Deus. E nós mesmos nos confiemos a São José, porque assim como ele cuidou de Jesus e de Maria, ele está disponível para cuidar de nós também. E como ele foi um pai tão bom para Jesus,
Jesus não nega nada que São José lhe pede. Então, peça bastante por intercessão de São José as coisas que são boas, que vão ajudar você a se santificar e a se salvar. As graças que Deus já quer te dar, pede pela intercessão de São José, e elas vão chegar ainda mais rápido até você, já dizia Santa Teresa d'Ávila, tá? E como ele foi provedor de Jesus e de Maria, ele também é provedor em nossas necessidades. Então, nos confiemos a São José, aos seus cuidados, ao seu carinho de pai, que ele tem muitas bênçãos para derramar sobre todos nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente e deixe um salve São José.